Entrando na oração meditativa. Capítulo 5. Olhando para o Senhor. Ele mesmo é minha contemplação. Ele é meu prazer. A Ele busco acima de mim. Dele alimento o meu interior. Ele é o campo em que trabalho. Ele é o fruto porque labuto. Ele é minha causa, Ele é meu efeito. Ele é meu princípio, Ele é meu fim sem fim. Ele é para mim a eternidade. Isaac de Estrela. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmo 19, versículo 14. A melhor tradição contemplativa tende com frequência a passar do ouvir para um olhar tranquilo. Hans Urs von Balthasar. Quando aprendemos pela experiência a graça do recolhimento, começamos a nos mover para o segundo passo da oração meditativa: olhar para o Senhor. O que significa isso? Olhar para o Senhor diz respeito a um fitar interno do coração fixado em Deus, o centro divino. Desfrutamos o calor da presença de Deus. Ficamos embebidos no amor e no cuidado divino. A alma introduzida no lugar santo fica imobilizada com o que vê. Duas testemunhas antigas. Talvez a melhor maneira de compreendermos esse passo na oração meditativa seja ouvir os relatos de testemunhos de tal experiência. Uma delas é Richard Howley de Rampoli, escritor inglês, tradutor da Bíblia e eremita do século XIV. Que pessoa mais intrigante! Ele estudou em Oxford, onde aprendeu latim. Também aprendeu ali sobre o pecado, de modo que deixou Oxford para reorganizar suas prioridades. Inventou um grosseiro hábito de eremita feito com um capuz de chuva do pai e duas túnicas da irmã. Quando a irmã viu o que ele havia feito, gritou: "Meu irmão está louco! Meu irmão está louco!" Mais tarde, numa igreja da localidade, após a missa e com a bênção do celebrante, Richard subiu ao púlpito e pregou um sermão de tal sinceridade e beleza que a multidão não conseguia refrear as lágrimas, dizendo que nunca haviam ouvido um sermão com tal virtude e poder. Mas passemos agora à experiência de olhar para o Senhor. Rowley testificou que quando seu coração passou a fitar o Senhor, ele experimentou um calor intenso em seu coração, como se de fato estivesse queimando. Era também um calor real, não imaginário, e era como se o meu coração estivesse mesmo em chamas. Fiquei admirado com a maneira pela qual o calor aumentou de repente, e como essa nova sensação trouxe um grande e inesperado conforto. Precisei apalpar meu peito para me certificar de que não havia motivos físicos para aquilo. Depois de verificar que não havia causa material para a sensação, mas que era pura, divina e gratuita de Deus, Richard acrescentou: "Fiquei absolutamente maravilhado e queria que meu amor fosse ainda maior." E esse anseio era ainda mais urgente por causa do maravilhoso efeito e da doçura interior com que essa chama espiritual alimentou a minha alma. Antes da infusão desse conforto, eu nunca havia pensado que nós, exilados,
pudéssemos conhecer tal calor, tamanha era a doçura da devoção que despertou. Aquilo acendeu a minha alma como se um verdadeiro fogo estivesse ali queimando. Bom, imagino que poucos terão algum dia as sensações físicas que Richard Rowley experimentou, mas todos podemos buscar olhar para o Senhor com o nosso coração. A segunda testemunha é Madame Jeanne Guyon, mãe e aristocrata francesa do século XVII. Seu discípulo mais famoso, o François Fenelon, difundiu seus ensinos por toda a França e além das fronteiras. O esplêndido livro de Guyon, Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo, contém ensinamentos úteis para nós na experiência de olhar para o Senhor. Para aprendermos a olhar para o Senhor, Guyon nos ensina a usar as Escrituras, mas não do modo com que aprendemos na Lectio Divina. Aqui, as Escrituras são usadas para aquietar a nossa mente. Começamos, diz Guyon, lendo uma passagem das Escrituras, mas depois de ler, fazemos uma pausa. Guyon explica: a pausa deve ser bem tranquila. Você faz uma pausa para poder posicionar a sua mente no Espírito. Você posiciona a sua mente interior em Cristo. É preciso lembrar, explica Guyon, que você não lê as Escrituras para obter algum entendimento, mas para voltar a sua mente das coisas exteriores para as partes profundas do seu ser. Você não está lá para aprender ou para ler. Você está lá para experimentar a presença do seu Senhor. Depois que sentimos a presença do Senhor, o conteúdo da nossa leitura cumpriu a sua finalidade. Agora mantemos o nosso coração na presença de Deus. Fazemos isso apenas e tão somente pela fé, diz Guyon. Sim, pela fé você pode manter o seu coração na presença do Senhor. Agora, aguardando na presença dele, volte toda a sua atenção para o seu espírito. O Senhor é encontrado somente em seu espírito, no recesso do seu ser, no Santo dos Santos. Ali é onde ele habita. Certa vez, o Senhor prometeu vir e fazer morada em você, como diz em João 14:23. Ele prometeu estar com quem o adora e faz a sua vontade. O Senhor estará com você no seu espírito. Foi Santo Agostinho quem disse, certa vez, haver perdido muito tempo no começo de sua experiência cristã, tentando encontrar o Senhor exteriormente, em vez de se voltar para o seu próprio interior. Então, aqui na presença de Deus, olhamos para o Senhor. Temos plena consciência da presença de Deus, porque, como Guyon nos ensina, todos os sentidos externos tornam-se calmos e tranquilos. Já não nos fixamos em pensamentos superficiais da mente. Ao contrário, doce e silenciosamente ela fica ocupada com o que você leu e com aquele toque da presença de Deus. Como? Vamos voltar agora ao conteúdo daquilo que lemos nas Escrituras? Bem, sim e não. Não é que pensamos no que lemos, explica Guyon. O que acontece é que nos alimentamos do que lemos. Do princípio ao fim, precisamos disciplinar a nossa mente a se aquietar diante do Senhor. Precisamos permitir descanso à nossa mente. Esse conceito de alimentar-se, mas não pensar, fica um pouco distante da minha experiência vivida. No entanto, há muito mais. A próxima orientação de Guyon é a mais importante de todas. Nesse estado de verdadeira paz, absorva o que você provou.
Neste estado calmo, em paz e simples, apenas tome o que se apresenta como nutrição, arrombando a porta. Não sei de você, mas fico meio sem fôlego com toda essa conversa sublime e sem ação. Só estou tentando dar conta dessa semana. Talvez você também. Muitas vezes parece que nossa meditação nunca vence nossa frustração com a louça suja acumulada na pia ou com a prova de química na semana que vem. O que fazer, então? Bem, quero muito incentivar você a não se desesperar nem desistir. Em vez disso, gostaria de sugerir 3 maneiras simples, talvez eu deva dizer elementares, de arrombar a porta para contemplar o Senhor. O primeiro recurso é ficar quieto, na presença do reflexo da glória de Deus que vemos na criação. Isso não é uma espécie de panteísmo infantil. Pelo contrário, é o reconhecimento de que a ordem criada, ainda que afetada pela queda, reflete um pouco da bondade e glória de Deus. Como bem expressa Paulo, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Um dos motivos pelos quais tanto amamos a criação é que ela sempre cumpre a vontade do Pai. Árvores e esquilos, cervos e águias, todos estão ocupados em cumprir a vontade de Deus. Às vezes, depois de um dia imerso na malícia e na depravação da sociedade humana, digo a um velho amigo de caminhadas: vamos pegar a trilha e encontrar um pouco da vontade do Pai. Elizabeth Barrett Browning declarou: a terra está abarrotada do céu, e cada sarça comum arde com Deus, mas só quem vê tira os sapatos. Com frequência, especialmente quando estou escrevendo, faço uma pausa e ando por um desfiladeiro próximo. Minhas únicas companhias são uma bengala de sequoia entalhada e um frasco de água. Na primavera, esse desfiladeiro se enche de visões e cheiros de magnólias, e esporinhas, tremoceiros e flores do campo. No inverno, porém, dominam os tons terra. Até o pinheiro ponderosa é mais escuro no inverno, misturando-se com os marrons dos carvalhos gambel e mognos da montanha. A ausência de folhas e flores fazem as encostas do desfiladeiro subir íngremes. Elas estão sempre ali, é claro, mas no inverno enchem o cenário como sentinelas gigantes. Aprecio a rigidez e durabilidade das rochas. Muitas vezes passo a mão sobre uma delas, crivada de pedras cimentadas por prisões milenares. Gosto de descer sozinho ao desfiladeiro, logo depois de nevar. É provável que eu não veja nenhum Homo sapiens, mas vou ouvir o riacho gorgolejando debaixo do gelo. De maneira curiosa, esse murmúrio perpétuo me acalma. Sem dúvida, outros sons sobejarão. Tâmias e esquilos revirando a vegetação rasteira atrás de comida, e lá no alto das árvores, o grasnar da águia e do gaio, do pintacilgo americano e do junco de olhos escuros. Tenho certeza de que encontrarei grande variedade de pegadas na neve. Um lembrete de que tenho muito mais vizinhos do que jamais conseguirei ver ou escutar. Mas são as árvores que mais me prendem a atenção e me levam a um silêncio completo. É a paciência das árvores, impotentes, quietas, carregadas de neve. As árvores me deixam entrever a paciência cósmica de Deus.
Ali, entre as árvores, vejo o Senhor, o Criador das árvores. Um segundo recurso que nos ajuda a entrar na experiência de olhar para o Senhor são as músicas de adoração. Para mim, a música é muitas vezes a linguagem do olhar. Será muito útil se você encontrar músicas que o levem metaforicamente do pátio externo para o interno e então para o Santo dos Santos. Agora, cantar e adorar não são propriamente o mesmo que olhar, mas talvez sejam uma entrada. No ato de olhar para o Senhor, a música funciona em parte como o ensino de Guyon acerca do uso das Escrituras. Assim que a música nos leva ao propiciatário, ela cumpriu seu papel. Nesse ponto, a deixamos para trás e atentamos para o Senhor. Aqui olhamos simples e puramente para o Senhor. Não quero insistir em algum tipo ou estilo de música particular. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É assim que Paulo a descreve, em Efésios 5, versículo 19. E isso é o suficiente para mim. Acho que quero acrescentar uma ressalva. As músicas altas e animadas raramente nos inspiram. Pelo contrário, elas nos incitam e enfatizam emoções superficiais. Com certeza há momentos para essas experiências, mas não aqui, não na contemplação. Assim, surgiram músicas de adoração que nos conduzam para dentro, não para fora. Depois disso, tenho certeza de que você encontrará a música mais adequada para levá-lo a essa experiência. Um terceiro recurso, um recurso realmente simples. Há ocasiões em que entramos em experiências mais profundas do que é possível descrever com palavras humanas. O sábio apóstolo Paulo nos diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como vemos em Romanos 8:26. E com frequência, há anseios interiores que não podem ser devidamente expressos em linguagem humana. Para alguns, o dom de línguas torna-se um meio pelo qual o nosso espírito pode contemplar o Santo de Israel. Em outros momentos, entramos no que Santa Teresa de Ávila chamou de a oração da quietude, em que todas as palavras se tornam supérfluas. No silêncio, olhamos para o Senhor. As palavras não são necessárias para que haja comunhão. Acima de tudo, descansamos no silêncio maravilhoso, terrível, gentil, amoroso e totalmente abrangente de Deus.